Chegamos ao nosso último capítulo, o capítulo 7, e o título é Colocando Tudo em Prática. No primeiro tópico, o tema é o processo de implantação do discipulado na igreja. Nós tratamos nos outros 6 capítulos sobre o discipulado e tudo começou quando Jesus chamou alguns poucos homens para que o seguissem. Sua preocupação não era com programas para atingir as multidões, e sim com homens a quem as multidões seguiriam. Por mais notável que isto pareça, Jesus começou a reunir esses homens antes que houvesse organizado qualquer campanha evangelística ou antes que houvesse feito qualquer sermão em público. Discipular homens seria o seu método de conquistar o mundo para Deus. O objetivo inicial do plano de Jesus foi alistar homens que pudessem dar testemunho acerca de sua vida, dando prosseguimento ao trabalho do Senhor depois que ele retornasse ao Pai. João e André foram os primeiros a serem convidados. André, por sua vez, trouxe seu irmão Pedro. No dia seguinte, Jesus encontrou Filipe. As particularidades que envolvem a chamada dos demais discípulos não ficam registradas nos evangelhos, mas acredita-se que todas essas chamadas tiveram lugar ainda no primeiro ano do ministério de Jesus. Com essa perspectiva e pegando Jesus como modelo, vamos tratar o tema sobre fazendo uma seleção criteriosa, pensando na implantação na igreja local. A seleção é algo chave no discipulado. Concordo com o autor Milton Johnson, quando diz que, desde que só podemos discipular um número limitado, temos de aplicar o método de escolha. Vejamos algumas dicas práticas de seleção que têm sido ou que têm demonstrado importante através de muita experiência. Eu digo isso com certeza para você. Qual a primeira dica? É bom, é saudável selecionar casais, homens e mulheres, ou um número igual de rapazes e moças. Isso pressupõe que o grupo será liderado por um homem e uma mulher. O grupo estaria junto, presta atenção nisso, para um tempo de convívio e reflexão bíblica, e depois separaria em subgrupos para um tempo de compartilhar e orar uns pelos outros. Na primeira parte, todo mundo juntos. Na segunda parte, separaria e o homem lideraria os homens e as mulheres, e a mulher lideraria as mulheres. O segundo ponto, ou a segunda dica, é saudável fixar um grupo de aproximadamente 10 pessoas, entre 4 a 6 casais, incluindo o casal que lidera. A terceira, é recomendável fazer um processo de 2 a 4 meses de pré-discipulado, convidando um grupo geral para essa caminhada e, com certeza, isso vai favorecer o processo de seleção. Por quê? Quem não se interessar e não estiver afim, nesse tempo, estaria se autodesclassificando. A quarta dica. No primeiro grupo, o grupo base, o grupo principal, o primeiro, é bom ter pessoas que representam a igreja. Pelo menos um casal maduro, outro casal mais jovem, um casal de líderes de mocidade.
pois quando começarem seus grupos lá na frente, poderão discipular as pessoas de sua faixa etária. A quinta dica. O grupo base, esse grupo principal, que representa as pessoas chaves da igreja, não deve incluir crente novo, nem pessoas que chegaram recentemente à igreja. Do segundo ano para frente é mais flexível. Agora veja bem, depois dessas dicas, preciso levantar uma questão. É sabido que pelo menos 50% de seu sucesso no discipulado depende de selecionar as pessoas certas. No processo de seleção de um grupo de discipulado, é imprescindível considerar também as 6 características de alguém que vale a pena investir a vida. Normalmente, essas características são observadas no período pré-discipulado. O que devemos procurar? Ou quem você deve procurar? Primeiro, pessoa consagrada a Deus. Segundo, pessoa disponível. Terceiro, pessoas que atendem à voz do líder. Quarto, pessoa que cumpre com a sua palavra. E, na sequência, pessoa que procura fazer discípulo. E, por último, alguém ensinável. Sempre eu afirmo isso, que desses 5 pontos, talvez o mais importante seja o ser ensinável e o disponível. Como estamos vendo, nesse capítulo estamos trabalhando a questão prática, o como colocar em funcionamento um programa de discipulado efetivo e relevante. Já tratamos da seleção. Agora deixa eu tratar sobre o tópico 2, formando discipuladores que sejam facilitadores. Discipular é, em essência, influenciar pessoas e impactar vidas. Em busca deste objetivo, devemos seguir o exemplo tanto de Jesus como do apóstolo Paulo, pois eles valorizavam relacionamentos, eram exemplo de caráter e ajudaram seus discípulos no desenvolvimento pessoal. Na visão de Jesus e também de Paulo, discipular é multiplicar a si mesmo. O perfil deles como discipuladores era mais do que ter um grupo de estudo e passar informações. Era, sobretudo, uma formação espiritual, onde os discípulos eram equipados e, a partir deles, a vida de Deus fluía para outras pessoas. Paulo, por exemplo, potencializou o ministério de Timóteo nesta perspectiva. O apóstolo Paulo, por exemplo, potencializou a vida e ministério do jovem Timóteo por meio de, primeiro, princípios bíblicos, experiências práticas, assessoramento e acompanhamento pessoal contínuo. É na caminhada de um discipulado assim que aprendemos que o negócio não é só plantar, é necessário regar, cultivar para produzir frutos. Nós precisamos treinar e capacitar, formar discipuladores que confiem no Espírito Santo. A Bíblia diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permanecem nele, como ele os ensinou. João, ou 1 João 2,27. Os discipuladores que precisamos ter na igreja são aqueles que obedecem diretrizes. Essa é uma regra básica no discipulado.
Lembre-se que você está dando um modelo que precisa ser simples para poder ser reproduzido para eles futuramente. É muitíssimo importante que, como líder, o discipulador seja fiel nas tarefas do próprio discipulado. Só assim o discipulador pode ganhar aprendizagem própria, ser um exemplo a ser seguido, ter autoridade para chamar outros a serem fiéis nas tarefas e saber como liderar o grupo. Sobretudo, ele também precisa entender onde surgem os problemas para resolvê-los antes do encontro. Cada semana, antes do encontro, o discipulador deve entender bem as tarefas do próximo encontro, incluindo a leitura semanal. Se você perceber algo que merece um esclarecimento para as pessoas entenderem melhor a tarefa, poderá comentar isto antes do próximo encontro, no encontro anterior. É nisto que queremos dizer que o discipulador deve se preparar de forma excelente para alcançar uma reprodução do discipulado. A reprodução é um fato da natureza. Jesus espera que seus discípulos deem frutos. Portanto, o discipulador deve pensar além dos seus discípulos, deve pensar nas gerações seguintes. Como reproduzir por meio do discipulado? Olha, o discipulado deve ser feito num ambiente informal e prático, que enfoque mais o coração, não a mente. A igreja clama por uma liderança com a visão de discipulado, que valorize relacionamentos, que seja padrão dos fiéis no caráter, que influencie pessoas e impacte vidas. Refiro-me aqui a um discipulado que é antagônico ao modelo de ensino tradicional visto nos seminários, por exemplo, os institutos teológicos, que é muito teórico, formal, focado mais na mente da pessoa do que nos relacionamentos. Outra coisa que o discipulador tem que fazer é ser modelo de vida cristã, modelo de vida cristã autêntica. A rigor, o grande alvo da vida cristã é sermos segundo a imagem de Jesus, conforme Romanos 8:29. Mas isso não é possível sem termos modelos autênticos para seguirmos os seus passos. E também precisamos promover acompanhamento e avaliação constante rumo à maturidade do discípulo, tendo como vista a reprodução de líderes sadios. O discipulador precisa ser uma pessoa que facilite o crescimento espiritual dos discípulos. Agora vamos para o nosso penúltimo tópico, o tópico de número 3, que fala de uma questão muito didática. Ou seja, utilizando material didático adequado. Na apresentação, dissemos que o discipulado não é um programa, não é uma série de módulos, não é um livro, não é um encontro semanal, não é um novo sistema de culto nos lares. Discipulado é uma relação de ajuda que se reproduz. Todavia, o discipulado pode sim incluir um programa, módulos, livros, encontros semanais nos lares, mas isso não é essencial. No discipulado de liderança, trabalhamos com um sistema de módulo, de 2 meses cada módulo. Cada módulo contém 8 capítulos, sendo um capítulo por encontro. Mas este material, a rigor, ele não é essencial. Ele deve ser encarado como uma ferramenta facilitadora, como um caminho, roteiro, dica, e não como foco principal nos encontros. A coisa principal nos encontros são as vidas das pessoas, são os encontros transformadores. Portanto,
Também nós precisamos ter um guia, um material, é necessário material didático. O facilitador, o discipulador precisa utilizar um material didático de maneira muito apropriada, que seja norteado por conceitos transferíveis, onde o ensino flua de forma tão simples que a pessoa facilmente lembra do que viu. E pode ser usado isso, ela pode usar isso depois, transmitir isso depois a outros, como está escrito em 2 Timóteo 2:2. Ou seja, o ensino bíblico, no contexto do discipulado, deve ser participativo, informal, básico e pessoal. Além de bíblico, o conteúdo didático precisa estar conectado, ou seja, contextualizado com o mundo real das pessoas de forma prática e vivencial, trazendo novas formas de expressão que provoca novas ações na vida cotidiana do discípulo. Assim, o discipulador não se sentirá forçado a convencer o discípulo de suas próprias opiniões ou ficar dependente de seus argumentos pessoais. Aliás, a conclusão nunca pode ser a opinião de A ou B, mas sim o que a Bíblia diz. Ou seja, o conteúdo não pode ser um obstáculo à aplicação das verdades bíblicas à vida dos discípulos, nem tampouco exigir que o discipulador seja um perito na Bíblia, mas que o fluxo do ensino, a observação, a interpretação e a aplicação seja algo natural, de forma que facilite a participação do discípulo para que ele possa relacionar o que aprendeu à própria vida. O objetivo do conteúdo didático, dos livros, dos roteiros, na prática do discipulado consiste em, primeiro, transmitir verdades bíblicas tendo uma boa fundamentação teológica, o texto sendo analisado de forma simples e profunda. Segundo, encorajar a troca de experiências com conteúdo contextualizado, dinâmico e conectado com o mundo real das pessoas. E terceiro, transformar vida com novas formas de expressão que provoca novas ações. Gosto muito do que escreveu John MacArthur. Nosso discipulado, portanto, deve incluir um ensino e uma exemplificação de como viver a verdade em nome de Jesus, numa cultura muito diferente da cristã. Não dispomos de nenhum outro meio para manifestar esse tipo de vida transformada, semelhante à de Cristo. O legado que deixamos na vida e através das pessoas que discipulamos será poderoso e duradouro. Bem, chegamos agora ao último tópico do capítulo 7, que traz o título Uma estrutura básica funcional. Inicialmente, gostaria de destacar 4 dicas apontadas por um autor sobre discipulado que acredito serem de grande utilidade no contexto de uma estrutura de discipulado na igreja local. Primeiro, dá mais importância aos princípios do que aos métodos. Segunda dica, dá mais importância a satisfazer a necessidade das pessoas do que desenvolver e ensinar técnicas. E a terceira dica, dá mais importância ao desenvolvimento do processo do pensamento que as técnicas. Quarto, dá mais importância à confiança em Deus do que ensinar teorias. Na verdade, nós estamos falando do funcionamento do discipulado na igreja local. E assim, cada igreja deve formar uma estrutura que seja saudável ao seu contexto. Senão, veja, Jesus ensinou sobre princípios
do diaconato, por exemplo, mas não criou essa estrutura. Mais tarde, os discípulos instituíram o ofício do diácono para ir ao encontro das necessidades da comunidade. Nós temos o princípio do discipulado e cada um tem a liberdade de estabelecer a estrutura funcional que mais venha se adequar à sua realidade. Pois cada igreja local tem o seu próprio modo de fazer as coisas. Não há nada de errado adotar métodos variados. A experiência tem demonstrado que o discipulado de liderança alcança, em média, ou no máximo, 20% dos membros da igreja, que é a liderança-chave. Esse número constitui os homens principais. Com o crescimento da igreja, haverá necessidade de novos grupos estarem surgindo. E assim serão acrescentados novos discípulos e discipuladores ao movimento do discipulado na igreja. Os outros 80% se encaixarão nos grupos pequenos ou células. Como no tempo de Jesus, o discipulado requer um compromisso sério. Nós já falamos sobre as altas exigências do discipulado. Isso requer também uma estrutura básica para o funcionamento. E aí é necessário que a igreja pense sobre isso. O manual traz algumas instruções sobre isso, que você pode ler com cuidado. Que Deus esteja lhe abençoando nessa jornada de pensar biblicamente, juntamente conosco, o discipulado de Jesus, o discipulado do Novo Testamento. Que isso possa servir de estímulo à sua prática ministerial e também da multiplicação da vida de Deus na vida de outras pessoas através do assunto central, que são os relacionamentos. Que Deus abençoe e bons estudos em nome de Jesus.